Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 14 de setembro de 2023. O nosso programa TVC Mais já está no ar e a gente está chegando para te fazer companhia até às 10 da manhã, não é não, Michele Buzon? Bom dia. Bom dia, Magdala. É isso aí. Eu acho que hoje eu estou assim, meio devagar. Talvez porque não é o fim de semana ainda, mas também. Mas já tá está quase chegando, então você já está nesse ritmo. Eu acho que eu tô. Vamos começar contando, pessoal, então, os nossos assuntos de hoje, já que a gente está perto, né, do fim de semana. É isso aí, como você disse, é quase fim de semana e ontem foi o dia da cachaça. E a gente vai aproveitar para saber um pouco mais desta bebida 100% brasileira, que já foi usada, inclusive, como remédio. Oh, remedinho bom para muitas vezes, hein? Olha só, já que hoje é quinta-feira, é dia de saber o que tá rolando no fim de semana. A nossa agenda, ó, tá bombando, cheia de dicas para você se programar. E nós vamos também bater um papo sobre um recurso importante para os autistas, os abafadores de ruídos em diversos espaços públicos. E hoje a gente tem mais um episódio do nosso quadro Vou Te Contar. E a curiosidade de hoje é sobre redemoinhos. Você quer saber como é que ele acontece? A Alice Valadares vai te contar. E a gente tem notícias também do esporte com Beatriz Mona. Bora que esse programa tá recheado. Bom, já que a gente já está quase no fim de semana, ontem foi o dia da cachaça, mas para muita gente, vamos dar o dia da cachaça é todo dia, você sabia? Eu sei disso, lógico que não sei. Não estou incentivando ninguém a beber, gente. A gente só está fazendo um comentário do que é real, não é mesmo? Até porque é um líquidozinho assim, mais ou menos dessa cor. Agora vocês vão ficar em dúvida do que eu estou tomando durante o programa. É água, gente, fica calmo, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho desse dia da cachaça, da produção de cachaça aqui em Goiás. Porque você sabe que tá na moda esse negócio da produção de cachaça, o turismo da cachaça? Não sabia não, é? Tá na moda. Eu estava dando uma estudada nessa nossa entrevista. E do mesmo jeito que você tem aí já uma rota do vinho, já estão estudando uma rota da cachaça. Bom demais. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o Fernando Magalhães, que é gerente de estudos, pesquisas e qualificação da Goiás Turismo, e também o Luiz Manteiga, que é proprietário da Cachaça Castelo Branco. Bom dia, bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Ivan, bom dia, Michele. Agora vamos começar falando da parte técnica, então, da cachaça. A cachaça vem da cana-de-açúcar, isso a gente sabe, não é mesmo? Mas como é que está essa produção da cana aqui em Goiás? Vamos saber um pouquinho, então, da parte técnica do turismo. Você tem essa informação para a gente? Bom, de produção quem entende mais é o Manteiga, né? Manteiga é o presidente da Associação, né, dos Produtores de Cachaça. Mas em relação ao turismo, né, a gente pode dar uma perspectiva geral, né, Michele, do que está acontecendo no Brasil. Certo. Então, assim, até pouco tempo atrás, todo mundo via a cachaça com assim, né, um preconceito, receio, né, um preconceito. Tipo, aquela bebidinha para aquele Zé Mané ali que tá meio, né, tipo, não vai comprar uma bebida mais cara, mas quer ficar tontinho, é popular. E hoje não. Hoje já é uma bebida, assim, né, requintada, né, quer dizer, tem vários tipos de cachaça, né, Manteiga? Tem. Mas todos os tipos de bolsos, a gente vai todos os tipos de isso. bolsos, justamente. Da mesma forma que é o uísque, né? Quando a gente fala de uísque, tem uísque de várias qualidades, assim como a cachaça também tem a cachaça de várias qualidades. E então, assim, vários gostos também, né? Várias madeiras que são ali que você pode apreciar. Então, hoje realmente é uma bebida bastante requintada e apreciada pelo povo brasileiro e também por todo o mundo. E visto isso, né, que grande parte da nossa produção é para exportação hoje. Então, o que a gente percebe? Que vários produtores, né, vários estados que estão produzindo cachaça estão desenvolvendo o que a Michele colocou aqui, o turismo da cachaça. Então a gente já está vendo algumas rotas de cachaça, né? Minas aí também se destaca no cenário nacional, Rio Grande do Sul, recentemente, né? Quer dizer, faz um ano, né, Manteiga? Que Exato, um ano lá atrás nós estávamos, a convite da Goiás Turismo, só adentrando o que o Fernando está falando, nós fomos convidados pela Goiás Turismo para participar de um evento nacional de turismo rural. A Rural Tour. E nós fomos lá exatamente para conhecer, para ver o que é feito a nível de Brasil, no turismo de experiência, para a gente trazer, copiar e multiplicar aqui em Goiás.
Então já há um estudo pela Goiás Turismo, junto com os produtores, para fazer esse mapeamento de uma rota da cachaça, assim como há do vinho, né? Sim, na verdade, né, nós ajudamos, né, o Sebrae aí na formatação da Rota dos Pirineus, né, que é essa rota de queijos e vinhos ali na região de Perinópolis, e a ideia é que a gente possa fazer algo semelhante com a cachaça, né? Igual o Manteiga colocou, nós fomos para uma cachaçaria no interior da Paraíba, para visitar essa rota de cachaça, né? Lá tem uma cachaçaria que lá dentro é um espaço para família, né? Tem espaço para crianças, tem um lugar para fabricação de chocolate e assim, e você vai entender como que é a produção da cachaça. Então a gente percebe hoje que a cachaça está rompendo vários paradigmas, né? Para justamente mostrar esse lado que é um patrimônio, né? Do nosso país. Agora, a cachaça, ela tem uma capital também, fica em Minas, não fica, Luiz? Na verdade, tem várias capitais da cachaça no Brasil. Tem Paraty, tem Salinas, tem Luiz Alves, em Santa Catarina. Mas qual que é a mais famosa? Aí depende da região que você está. Para nós estamos no centro-oeste, é Salinas. Para quem está já perto do litoral, São Paulo, aí é Paraty. Que veio primeiro, entendeu? Tá, agora, em volume, aí realmente é Salinas. E agora Pirenópolis está querendo ser polo de cachaça também. Já temos um estudo geográfico para fazer a identidade geográfica de Orizona, que é uma região tradicional aqui pra de gente vários produtores. E assim, várias cidades vão se pontuando a aparecer como... Já que você falou de Orizona aí, identidade os boatos que rolam, Orizona tem realmente a melhor cachaça do estado? Na verdade, a melhor cachaça depende da degustação, depende das papilas gustativas. A cachaça, pela obrigação e normas que a gente atende quando produtor, quando formal, a gente tem que preocupar com a saúde de quem está consumindo. E esse é o maior problema. Aprendi a fazer com meu avô, então já aprendi errado e continuo fazendo errado. Então, assim, nós temos um delay da cachaça, desde a sua criação até agora. Nós temos uma concorrência informal de destilados sem origem que vendem para consumo humano, que é preocupante, a questão de saúde pública, entendeu? Junto com a economia que está agregando, que está buscando, que está alavancando novos projetos, como esse que Fernanda acabou de falar, do turismo rural, do turismo de experiência, que nesse caso específico não vende só a cachaça, vende de tudo que cada unidade tem ali do meio rural. Que o turista, quando ele vai, tem de tudo. E o que tem ali oferecido à venda, ele acaba levando algo para sua casa. E não somente a cachaça, entendeu? Além do turismo de experiência, do serviço em si. Agora você falou aí da questão da qualidade. O teor alcoólico da cachaça, ele é estipulado ou ele também tem variação? A cachaça propriamente dita tem teor alcoólico de 38 a 48 graus ou por cento. Entendeu? Graus GL ou por cento. Enfim, isso não vai falar que ela é mais forte ou mais fraca. Ela é mais forte de teor alcoólico. Mas aquela acidez que você geralmente sente que a pessoa toma e fala assim, ai, né? Chega... Então, fala, provavelmente a cachaça, provavelmente não. Com quase certeza é uma cachaça com acidez alta. Ou seja, ela teve problemas no seu processo de produção. Porque tem cachaça mais suave. Tá? Gente, eu estou falando que eu não sou cachaceira, tá? Então, tem aquela que não vai dar essa ardida. Sem querer puxar a sardinha para o meu lado, já puxando, né, Fernanda? Então. A Castelo Branco tem teor alcoólico de 44,5 de registro, mas eu invaso ela com pouco. Gente, ele trouxe aqui para a gente ver uma Castelo Branco. Posso aqui. Mostrar? Pode. Eu quero fazer uma pergunta com relação a isso. A gente vê que tem cachaça que vem em embalagem de vidro, outras de plástico. Isso interfere no sabor da bebida? Totalmente. Quando se fala de cachaça, pode ser numa garrafa simples, como a minha, mas tem que ser na garrafa de vidro. Por quê? O único modelo de limpeza é no vidro. Qual que é o tipo de limpeza que é feito para reuso? Água quase fervendo e soda, produtos à base de soda. Então, assim, como é que eu vou pôr uma água fervendo num PET, num plástico? Ele vai se deformar, ele não serve mais. Entende? Então, isso fica de alerta para o consumidor. Garrafa PETs, fuja dela. Fuja dela, principalmente quando é bebida alcoólica. Quando é bebida alcoólica e a temperatura induz a reações. Essas reações vão fazer liberação daquele polímero do plástico que está ali em solução.
Não é um volume grande, mas ele é cumulativo no organismo. E isso vem dando problemas e problemas. Além do que tem muita bebida alcoólica, entre aspas, que é envasada em garrafas reutilizadas, recolhidas em lixões, em usinas de reciclagem. O que já teve ali dentro? Verdade, né? Eu nunca Entendeu? tinha parado para avaliar. dessa- Eu estava pensando na questão do sabor, mas a coisa vai Nós bem estamos falando além, né? quimicamente, o que já teve ali dentro? Ah, não, mas ele está no lixão. Ah, então tem bactéria? Oh. Não precisa ter nada lá dentro. Oh. Tem bactéria? Tem bactéria. tudo, tem tudo mais Cachaça um mata pouco. bactéria? Quem mata bactéria é álcool 70. Viu, gente? A cachaça tem até 48%, ou seja, não mata as bactérias. Agora, Fernando, o Estado tem algum mapeamento de quantos produtores de cachaça nós temos aqui? Bom, na verdade a gente está fazendo esse levantamento justamente com a associação, né, dos produtores de cachaça, que o Luiz está aqui, né, representando. Hoje acho que são 17 associados? 22. 22 associados, já aumentou então. Então, assim, a gente percebe que são diversos produtores que estão registrados na associação. Temos outros que também não estão na associação e que também produzem, né, produtos de qualidade. Então, o que nós estamos fazendo é esse mapeamento para justamente perceber, né, porque assim, além de ter um produto de qualidade, né, o produtor de cachaça ele tem que estar aberto, né, para essa visitação, né, para fazer esse guiamento, né, dentro do sistema produtivo de cachaça, né, não só de cachaça, igual o Manteiga colocou, da produção da rapadura, que muitas vezes é feito também no mesmo local. Então, tudo isso a gente coloca como a experiência do turista, como o Luiz colocou aqui, né? O mais importante é proporcionar uma experiência autêntica ali para o turista que quer conhecer como esse modus operandi aí da produção da cachaça e de toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Então, hoje a gente tem esses 22 associados, mais alguns outros que inclusive já trabalham com visitação, né? Tem algumas cachaçarias que já estão trabalhando aqui em Goiás com essa visitação, e aí fazer uma capacitação, né, nesses produtores para que eles possam receber o turista da melhor forma possível. Olha só, e a gente está com a participação aqui do secretário de Turismo, Fabrício Amaral, está nos Olha, assistindo. Um abraço, Fabrício, que está aí sempre mandando o pessoal para participar com a gente e ajudando a alimentar aqui o nosso Fabrício está quadro sempre ligado com a de gente nas turismo, tá quintas-feiras ligado, aqui. né? Grande apreciador de cachaça. Ama cachaça. Mineiro e goiano, né? Eu vou te falar, tem essa coisa do mineiro, a gente é meio primo, né? Mineiro e goiano. Agora, aproveitando para saber um pouquinho mais a cachaça, qual que é a diferença da industrial com a artesanal? Então, Michele, a cachaça de alambique propriamente dita, ela passa por um fracionamento na destilação. Só para deixar, alambique é aquele De tambor, cobre. aquele... É, o alambique de cobre. Uma panelona comprida, que tem uma coluna, aquele é o alambique de cobre. Então, assim, primeiro, o artesanal, nesse sentido de produção, é só o corte, porque é a cana inteira. Então, é o corte artesanal. Agora, o procedimento de produção, não existe nada artesanal, nenhuma cachaça. Não. Por quê? Porque passa por processos. Um processo biológico, que é a transformação do açúcar em álcool, e um processo físico-químico, que é a destilação. Então, esses dois processos não tem como ser artesanal. Aproveita e falei, como é que é o processo da produção da cana? Cortou a cana e tem, como é que é? Aí vai para a moagem, né? Para extrair a garapa. Daquela garapa vai para uma dorna de preparação. Primeiro passa por uma filtragem e vai para a dorna de preparação. Certo. Essa dorna de preparação, ela vai para a fermentação. A fermentação nada mais é do que as leveduras que são naturais vão quebrar o açúcar da garapa e transformar em álcool. Aí ela está pronta, a hora que ela zera o açúcar, sinal que ela está pronta, ela quebrou todo o açúcar, aquele fermento está pronto para ser destilado. Aí a destilação, ela vai fazer aqueles vapores primeiro, que é chamado de cabeça, a hora que ele condensa, gera um líquido. Esse líquido é a cabeça, a primeira cachaça que corre. Esse é descartado. Por que ele é descartado isso? Porque ele vem com contaminantes naturais da produção, de alguns elementos nocivos à saúde. Por isso ele é descartado. O coração, que é o que começa a correr depois, até mais na frente, onde está concentrado os melhores pontos de sabor, de teor alcoólico, de cheiro da cachaça. E o rabo é a parte final da destilação. Então, assim, o que é aproveitado numa boa cachaça de alambique? O coração. Então, existe um processo de produção específico para a cachaça de alambique. Já na cachaça industrial,
A coluna é tipo coluna mais comprida, de álcool, de inox, aonde não se separa essas frações, entendeu? E a diluição é maior, mas a fração não é separada, cabeça, coração e cauda, entendeu? O processo utilizado, né, toda essa criação da cachaça, ele é um processo demorado? Quanto tempo tudo isso leva? Então, para a cachaça de alambique, até tempos atrás, ou até hoje, se a pessoa faz o fermento caipira, o tradicional, que é desenvolvido, ele gasta até 10 dias para começar o primeiro fermento. O primeiro fermento, aí ele vai dividir em 5 e dali para frente ele começa a produção. Isso gera quantos litros, mais ou menos? Aí depende do tamanho de cada indústria, da capacidade instalada de cada indústria. Isso é muito relativo. Quantos alambique, quanto tem de canavial, entendeu? Quanto tem de caixas fermentadoras para atender esses alambiques. Isso é muito relativo. Mas assim, nós temos de 200 a 2.000 litros de produção dia em Goiás, esparramada aí em vários pontos do estado, da associação. 22 unidades produtivas, nós temos acho que 19 municípios já da AGOPCAL, da Associação Goiana dos Produtores de Cachaça de Alambique, qual eu sou presidente, fundador e reeleito. E com relação à cor da cachaça, Luiz, porque a gente sempre falava assim, a branquinha, né? Tem vários nomes. Mas a gente vê que já tem uma que é meio dourada, né? Meio amarela. Por que dessa diferença? Quando se fala no universo cachaça, é um universo muito amplo. A branquinha é a cachaça nua e crua. Correu, descansou ali em inox, ela não tem contaminação por cor. Quando a gente diz contaminação por cor, na verdade... a gente está até vendo aí a da outra cor. Isso é amadeiramento. O que vai transferir a cor para a bebida, para a cachaça, no caso, é o amadeiramento, o tipo de madeira que ela está sendo utilizada. E dentro desse universo de madeiras, nós temos um trabalho desenvolvendo madeiras do cerrado. Aí você vai falar assim... É para dar um sabor diferente. Poxa, Luiz, você vai incentivar a gastar desmatamento. Pelo contrário, vamos incentivar a preservar aquelas árvores, porque elas têm uma qualidade ímpar na produção de derivados de cachaça com ela, ou através de tonéis ou através de chips, que extrai-se o sabor e aroma, a cor daquela madeira. E nós temos esse trabalho junto com a FG e Senai, aonde nós descobrimos um novo universo em envelhecimento e extrato com madeiras novas, principalmente as brasileiras, entendeu? Agora, Luiz, como é que eu, um leigo no assunto, consigo verificar a qualidade da cachaça quando me oferecerem uma cachaça? Primeira coisa, uma cachaça, para ser cachaça, aliás, o nome cachaça é se for registrada no Ministério da Agricultura. Um rótulo, por mais simples que ele seja, uso o meu de referência, porque o meu rótulo é simples. Isso aqui é desde 1948. Mudou o tipo do material, mas o rótulo e a garrafa, tipo cerveja, é a mesma. Essa é verde porque é uma série especial. Mas, enfim, o rótulo tem que trazer os dizeres. O que são os dizeres? O CNPJ da empresa, falando que ela é legal fiscalmente falando, o registro de estabelecimento da indústria, o registro no Ministério da Agricultura da bebida, nome do fabricante, composição, graduação alcoólica, o conteúdo e a frase que isso vale para todos. Evite o consumo excessivo de álcool. Se beber, não dirija. Isso aí, assim... É regra. É regra. É o mínimo, né? Mas, assim, é uma regra que todos teriam que estar usando, entendeu? Porque o que a gente vê tudo quanto é tipo de produção, blitz, né? O que a gente vê nas blitz da polícia aí, dá medo, entendeu? O que eu quero falar também tem uma coisa que é engraçada, que é cultural com relação às cachaças, são os nomes. O que se fala sobre isso, assim? Porque tem os regulares, né, que tudo registrado bonitinho, e esses N que produzem aí e colocam diversos nomes. Às vezes pode até colocar um nome de alguém que já tenha o registro daquilo. De onde que surgiu essa história de colocar os nomes engraçados? Porque eu acho que é o único tipo de bebida, as outras têm nomes mais
digamos assim, normais, mais sérios. Na cachaça você tem cachaça com vários tipos de nomes de situações, duplo sentido, piadas, coisas até... tem umas coisas até pornográficas, alguns nomes. Então, assim, de onde que veio isso? Como é que é essa história? Então, Michele, isso aí é o seguinte, quando se fala de cachaça, se fala em cultura, se fala, né, em história. E tem muito apelo, né? Muito apelo para venda. E normalmente, essas que apelam para vender não têm uma boa qualidade. Isso aí você pode ficar tranquila. Tem muitas cachaças que têm nome ligado à família, ligado a alguma coisa daquela fazenda, ou algum ente da família, ou um sobrenome. Isso é normal, que vem a história do legado daquela produção junto. Agora, quando põe uma coisa totalmente fora do contexto daquele núcleo de produção, é porque está sendo algum apelo com aquele nome para ver se força a vender. Ou a gente diz que tem 3 compradores, terminando uma, puxando a outra. 3 compradores. O comprador curioso, que é aquele que compra ou pela garrafa ou pelo... Nós temos o comprador que é colecionador, que ele compra e não abre, e nós temos o experimentador. O experimentador é o mais importante dos 3, não sem querer diminuir os outros 2, mas ele vai experimentar e se gostar ele vira cliente. E conta para todo mundo que o cara que bebe cachaça, quando vai falar, não, a minha é fulana de tal, porque agradou as papilas. Aí volta naquela pergunta. Ô Luiz, mas eu acho que também tem um turista também, viu? Até vou falar um pouquinho aqui da minha área. O turista compra tudo, né? O turista é o tratorão. Então, porque o que a gente percebe que a cachaça é um produto associado ao turismo, né? Então, muitas vezes, quando eu falo tequila, todo mundo vai lembrar do México. Quando eu falo rum, vai lembrar de Cuba. Quando eu falo uísque, vai lembrar da Escócia. E quando fala cachaça, fala do Brasil. E aí, como a gente tem essa diversidade territorial, né, no nosso país, o que a gente percebe? Quando você vai viajar, você vai querer levar uma lembrancinha, né? E geralmente nessa casa de souvenir vai ter uma cachaça lá, e muitas vezes vai ter esse nome apelativo. Então cabe também, né, essa atenção, né? Que muitas vezes quando você vai estar em viagem, você vai ver ali alguma cachaça, olhar esse produto, se realmente ele está registrado ou não, porque querendo ou não, existe porque a primeira essas ideia é pegar o mais ali. engraçado. Mas se é para levar de lembrancinha, então, você quer fazer uma piada, quer brincar com a pessoa, você leva um que tem nome diferente. Sim, claro. Então é só ficar atento a isso, né? As dicas aí do nosso produtor de cachaça aí, para que não possa levar nenhum produto que faça mal para alguém, né? Eu faço parte do grupo que leva, deixa fechado lá em casa no meu barzinho que eu tenho no canto da sala. Engraçadinho, eu não bebo, não deixo ninguém beber também, não. Eu faço parte desse time. Ai, gente, que legal. Eu acho que o nosso bate-papo de cachaça foi bem legal, foi né? gostoso, foi saboroso, digamos assim. Foi, né? informativo. Agora todo mundo tá ligado. Quem gosta da cachaça já tem um pouco mais de informação para adquirir um produto de boa qualidade, né, Ivan? Exatamente. A gente então bateu um papo aqui com o gerente de estudos, pesquisa e qualificação da Goiás Turismo, o Fernando Magalhães, e o Luiz Manteiga, proprietário da Cachaça Castelo Branco. Obrigado, viu, pela presença de vocês. E presidente da GoPcal. E presidente também da Associação Goiana dos Produtores de Cachaça de Alambique. É isso. Inclusive, quem estiver querendo participar do mercado de cachaça, produzir cachaça ou registrar a sua unidade produtiva, procura a gente. Tem alguma rede social? Tem contato, ou na própria rede social, no Instagram, Cachaça de Goiás, a GoPcal, Pemudo ou Cachaça de Goiás. Cachaça de Goiás encontra a gente. Bom demais. Ok, muito obrigada, obrigado então. a vocês. Nós que agradecemos aqui da Goiás Turismo, mais uma vez estar aqui com vocês, Ivan, Michele, dizer que estamos aí sempre à disposição e que o turismo rural é isso, né? Complementar a renda do produtor rural, e a produção de cachaça está aí para fortalecer esse segmento. Muito obrigado. Obrigada, Queremos, um em ótimo outra dia. oportunidade, trazer novidades aqui de um evento que a gente vai criar aqui de Goiás com O cachaça. espaço está aberto. Serão bem-vindos. Obrigada. Obrigado. E agora, Ivan? Agora, 9h26, você gosta de notícias aleatórias, de curiosidades? Sabe que eu gosto, né? Gente, eu vou contar um esquema meu do Ivan. Todo dia eu mando pelo menos uma notícia aleatória para ele dar uma já sacudida. manda assim, ó, notícias do dia, aleatoriedade, Aleatório assim, do nada dia. a ver, viu? Enfim, hoje a nossa curiosidade do dia é com a Alice Valadares, que vai falar um pouquinho pra gente sobre como surgem os redemoinhos, Michele. Eu quero saber. E aí, Ivan e Michele, beleza? Desde pequena eu fui apaixonada pelo mar e seus mistérios.
Mas de todos eles, um fenômeno que sempre me deixou meio pensativa foi o redemoinho. Você sabe por que ele acontece? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Não tem muita regra de onde exatamente o redemoinho pode aparecer. Pode ser na costa ou no mar aberto, mas hoje em dia a gente consegue prever onde eles vão surgir. Geralmente, ele aparece nas áreas tropicais por causa do calor intenso. Os redemoinhos são causados pelo encontro de uma porção de água quente com outras circunvizinhas mais frias. Essas águas ficam em uma temperatura amena, um pouco menos quente, por causa das sombras de nuvens, por exemplo. Para que todo esse fenômeno aconteça, são necessários alguns fatores. O primeiro é que a temperatura média da água tem que estar por volta de 26 graus. Nessa temperatura, a água fica mais leve, aumentando seu nível de evaporação. Aí passam a existir as chamadas áreas de baixa pressão, por conta da diferença do ar na superfície. Por fim, quando o vento nessas áreas sopra em movimentos circulares, o redemoinho é formado. Mesmo parecendo uma coisa meio complicada, os redemoinhos não são tão raros assim. Eles geralmente ocorrem na costa do Japão, da Noruega, dos Estados Unidos e da Escócia. Em Old Soul, nos Estados Unidos, por exemplo, já foi registrado um redemoinho com 75 metros de diâmetro. Aliás, os redemoinhos no mar não têm força para virar um navio. Então, se você estava aí pensando que aquela cena dos Piratas do Caribe, onde os navios brigam dentro de um redemoinho gigante, era de alguma forma realista, pode ir com calma que não é. Só que isso também não significa que você deve ficar brincando com eles. Os redemoinhos conseguem sim afogar nadadores, eles são perigosos. Um outro exemplo interessante de redemoinho é em Naruto, no Japão. Ele geralmente acontece no canal que liga o mar interior de Seto ao Oceano Pacífico. Como os redemoinhos são muito comuns na área, ele costuma atrair muitos turistas. Vamos dar uma olhada? Aproveitando que estamos falando de redemoinhos, é importante saber que eles também podem acontecer nos rios e lagos. Só que nesses casos, eles surgem por outros fatores. No rio, por exemplo, o redemoinho só consegue aparecer a partir de um sumidouro, ou seja, um ponto no fundo dele onde a água é sugada com muita força. Seria como tapar o ralo de uma pia, encher ela de água e tirar o tampão depois. Um caso famoso envolvendo um redemoinho de rio foi o do naufrágio do barco do comandante Salles, em 2008 no Rio Solimões, que chegou a deixar 40 pessoas mortas. Muito tenso, não é? E aí, o que acharam da curiosidade de hoje? Já sabiam como funcionavam os redemoinhos? Bom, enquanto vocês me contam, eu vou aqui pensar no que mais que eu vou te contar. Tchau! É isso aí, depois eu vou perguntar para a Alice sobre esses redemoinhos que surgem aqui no estado no mês de agosto, no mês de setembro, quando tem aquela seca, você já viu aqueles... Aí a gente vê o poeirão, Não aquela loucura, é isso aí. Ano que vem a Alice volta, né? Gente, a Alice está de férias, mas ela deixou o material prontinho, por isso que ele está falando a Alice volta, porque para vocês que estão assistindo, ela nem foi, né? Mas tudo bem. Gente, está chegando o fim de semana, eu estou sentindo o cheirinho e chegou a hora da gente deixar você por dentro das coisas que estão rolando aqui no estado, na capital, né, Ivan? Para vocês programar. É isso aí, então bora lá, ó. Começa hoje, vai até sábado na cidade de Goianésia, a primeira edição do Goianésia Rodeio Festival. Durante os 3 dias do evento, os visitantes curtirão música boa e rodeio do jeito que o goiano gosta, tudo em um só lugar. Além das competições entre os peões, grandes nomes da música sertaneja marcam presença. Olha só, hoje quem abre o evento é Bruno e Marrone. Na sexta, Simone Mendes e Cláudia Leite agitam a festa. E Luísa Martins encerra o festival no sábado. E o melhor, Michele, a entrada é gratuita. Nossa, o melhor mesmo, gente. De graça, um monte de show bacana, ó. Pessoal Bom de Goianésia, demais, aproveite. E, ó, atenção, Anapolinos. Hoje a gente está pegando... A gente está estadual. Né? Ó, interior do estado, vamos lá. Para Anápolis agora. O espetáculo vai começar a partir de amanhã. O Circo dos Sonhos monta sua lona na cidade de Anápolis e vai apresentar o espetáculo Alakazam, a Fábrica Mágica. Destinado para toda a família, o show promete muita aventura e performances de tirar o fôlego. Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 100. E crianças de 2 a 12
12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos pagam meia entrada. Os bilhetes podem ser adquiridos através do site www.circodosonhos.com. Olha que bacana. Isso aí, você que gosta de circo, né, Michele, com as sobrinhas? Ai, eu sempre acho legal. E Anápolis é aqui do lado, dá Do pertinho, vai e volta. Agora, olha só, a Quasar Companhia de Dança retorna aos palcos goianos no sábado e também no domingo com a aclamada obra Estou Sem Silêncio no Teatro Goiânia. Depois de uma bem-sucedida turnê por São Paulo, o elenco feminino encerra esse ciclo de apresentações. Então, se liga aí no convite das meninas. Michele, nós somos do elenco do Estou Sem Silêncio, da Quasar Companhia de Dança. Nós gostaríamos de convidar vocês para assistir nosso espetáculo neste final de semana no Teatro Goiânia. Sábado às 20 horas e domingo às 19 horas. Estamos com ingresso meia social mediante a doação de um produto de higiene feminina que pode ser adquirido pelo site Simpla, que está no Instagram, @QuasarCiaDeDanca. Vamos? Vamos e vamos demais. Obrigado aí pelo convite, meninas. E que iniciativa bacana, né, Michele? Essas de arrecadar produtos de higiene feminina para dar meia entrada social. Muito legal. E olha só, já para os amantes das artes cênicas, sábado e domingo é dia de assistir o espetáculo O Amor Passou Por Aqui no Teatro Madre Esperança Garrido. A comédia romântica, leve e intrigante é estrelada por André Luiz Frambach e pela goiana Letícia Augustin. Os atores interpretam duas pessoas que buscam o amor, cada um à sua maneira, com expectativas individuais. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 120 e estão à venda no simpla.com.br. Tem convite aí. Goiânia, e aí, André Luiz Frambach falando aqui com vocês. Eu tenho um recado muito importante, hein? Dia 16 e 17 agora, nesse sábado e nesse domingo, eu vou estar aí no Teatro Madre Esperança Garrido apresentando o espetáculo O Amor Passou Por Aqui, com a minha parceira de cena Letícia Agostinho, um espetáculo lindo que fala sobre amor, sobre indas e vindas, sobre relacionamentos. Então, espero vocês no Teatro Madre Esperança Garrido. Grande beijo, nesse sábado e nesse domingo, hein? Bom demais. Agora, Michele, ainda bem, né, que Marisa Monte lembrou da gente, Ainda bem não é? que agora encontrei você. Gente, trabalhar com ele é muito bom, tá? Às vezes. Tudo bem que ele às vezes é meio estressadinho, mas é bom, tá? Pois mas vamos falar de Marisa? Vamos falar, porque Marisa Monte chega a Goiânia no sábado com a sua nova turnê Portas e promete proporcionar uma experiência musical. Isso aqui. E olha só, agora para quem curte um bom e gostoso Axé Music, prepara o abadá, porque os cantores Bel Marques, Durval Leles, Tuca Fernandes e os grupos El Chan e Parangolé agitam a capital nesse sábado e domingo na Mica Arena. Festival Goiânia em Cosmos, que acontecerá nos fins de semana entre os dias 16 de setembro e 22 de outubro, que reunirá 16 artistas goianos em shows gratuitos, sempre das 17 às 20 horas. Os espetáculos vão ter como palco a Feira da Lua, Praça Tamandaré e Feira do Sol. Cláudia Vieira e Fernando Perillo marcam o início do festival no sábado e no domingo. No sábado. Já no domingo se apresentam então Tonzeira e Newton Rabelo. Bom demais para todos os gostos, todos os bolsos, né? É isso aí, agora a gente vai correr para o intervalo, porque tem muito mais daqui a pouquinho. O tempo de você se hidratar, a gente volta rapidinho. TBC Debate. 50 milhões de visualizações no YouTube. Está de volta. Porque só existe democracia com debate e liberdade de expressão. Grandes formadores de opinião, frente a frente, para que você tire suas próprias conclusões. Rafael Vasconcelos comanda o TBC Debate, de segunda a sexta ao meio-dia, com reexibição às 10 da noite. Brasil Central, você em primeiro lugar. Aí galera, eu, Daniel de Paula, chego com você à 1 da tarde com o novo TBC Esporte. E a partir das 18h30, eu e os meninos chegamos com o TBC Esporte segunda edição. Você não pode perder. E as novidades aqui na TV Brasil Central, elas não param. O nosso esporte crescendo cada dia mais, não é, Luquinhas? É isso aí. Domingo, às 20 horas, vem o TBC Esportes. Com muita informação, os gols da rodada, com toda a turma da Brasil Central.
Conto com a sua audiência. Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Pelas noites da cidade vazia. Olá amigos, eu sou Marcos Antônio, cantor e compositor, e você ouve minha música na RBC FM. RBC FM 90,1, a rádio de todos os goianos. 9h40, o nosso TBC Mais já está de volta. E você sabe que muitas pessoas que vivem com autismo sofrem com barulhos, né? Mas uma inovação pode ajudar muito: abafadores de ruídos. Sobre essa promessa, conversamos hoje com a professora de enfermagem, especialista em saúde mental e mestra em saúde coletiva, Luzana Lopes. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Ivan, bom dia, Michele. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Perguntando, né, começar pelo começo. Olha a redundância, começar pelo começo. Vamos lá. Por que o barulho atrapalha e incomoda tanto os autistas? Então, Ivan, é o seguinte, o autismo, né, ele é um transtorno dentro de um espectro, ou seja, ele tem variações de manifestações, e essa variação ela vai acontecer lá numa diferença do processamento de algumas sensações. Sensações essas que são os nossos sentidos. A visão, o paladar, o olfato e a audição também é um dos sentidos, né, que tem essa diferença no processamento sensorial e que passa por uma hiperestimulação. São pessoas que, dependendo do grau do autismo, né, vai haver uma hiperestimulação sensorial, e essa hiperestimulação pode causar uma resposta comportamental nessas pessoas de medo e de ansiedade, ou seja, elas podem ocasionar, né, uma agitação, um momento de crise ali, exatamente em função dessa hiperestimulação, que pra gente talvez sejam estímulos totalmente aceitáveis e toleráveis, mas no caso, né, da pessoa com o espectro autista, pode gerar aí uma perturbação, uma desorganização psíquica e comportamental dessas pessoas. Mas assim, não quer dizer que toda a pessoa no espectro autista tem um problema com barulho, como você falou que tem umas variáveis. Então, geralmente vai ser a pessoa com autismo sensorial que vai se sentir afetado com barulho. Michele, é nessa direção mesmo. O autismo, ele tem graus, níveis, né? Leve, moderado e grave. Geralmente, essa sensibilidade, ela é mais presente nos níveis moderados e graves. E também, a gente percebe muito a presença dessa sensibilidade, dessa hiperestimulação, principalmente em crianças, que ainda, né, estão na etapa ali do desenvolvimento cerebral, na construção ali da sinapse, enfim, do sistema nervoso, que está se adaptando e se formulando ali, e aí elas ainda não adquiriram essa adaptabilidade ali para lidar com esses ambientes que podem se tornar opressores para essas pessoas. E aí, como é que funciona, como é que entram esses abafadores de ruídos? Olha, os abafadores, né, são equipamentos, né, equipamentos ali que são considerados tecnologias assistivas, que vêm exatamente com a função, né, de promover inclusão, facilitar a participação dessas pessoas. Por quê? Muitas das vezes, exatamente pela questão, né, desses ambientes se tornarem opressores, os ruídos, as famílias elas passam até a evitar esses ambientes. Quais ambientes? Ambientes que são simples para mim e para
para vocês Restaurante, aqui. Restaurantes, shopping. escolas, shoppings. Aeroportos eu já vi também, tem mães que evitam, porque aqueles barulhos do aeroporto deixam a criança. Igrejas, festas infantis, e que são espaços importantes para a construção da identidade também, e que também para trazer uma sensação de inclusão, de pertencimento a essa sociedade. Então, essas famílias acabam por evitar esses ambientes. E os abafadores, né, eles vêm aqui como uma solução que pode se mostrar muito vantajosa. O por abafador, vários pontos. ele é tipo um fone de ouvido, mas ele é externo ou coloca dentro? Nós temos modelos diferentes, Michele. Nós temos modelos que são externos, mas temos modelos também intra-auriculares, que vêm, né, dentro aqui da cavidade do pavilhão auricular. Esse é o externo, exatamente. São os modelos externos e geralmente são os modelos que a gente mais vê com facilidade, porque os internos são menos perceptíveis. Aí a gente olha, a gente exatamente. pensa que é fone de ouvido. Eu já vi um garoto autista utilizando, eu não sabia. Falei, mas não estou entendendo, porque eu vou até falar qual que foi a situação. O Bolshoi Pub, ele está com um projeto muito bacana do concerto, né, para autistas. Sim. Eu acho que já teve 2 ou acho que 3 edições. Inclusive, a primeira eu fui fazer, achei muito bacana. Crianças, jovens e adultos participando, e é um projeto musical. A gente está falando justamente da questão do som. Então, você chega lá, é uma casa para música, né, um pub, e aí tinha as crianças que iam cantar e eu vi jovens lá utilizando. Eu falei, gente, eu não estou entendendo, ele está ouvindo um fone de ouvido aqui dentro agora, está esclarecido, olha aí. Exatamente, não tinha conhecimento desse recurso. E os benefícios, então, desse abafador? Olha, os benefícios são, né, os indivíduos, né, ali geralmente eles têm algumas funções mentais que são muito prejudicadas nesse momento da hiperestimulação. Quais? Principalmente as questões das habilidades sociais e as dificuldades relacionadas à comunicação. Então, essas dificuldades são em função da atenção, o foco, a linguagem. Então, o uso do abafador diminui a intensidade dos ruídos ali para a pessoa e vai facilitar com que ela organize exatamente essas funções cerebrais, psíquicas, para que facilite ali a possibilidade dessa pessoa se comunicar. Então, a gente observa uma maior participação das pessoas que utilizam, elas têm um maior interesse, elas conseguem se engajar na atividade que é proposta, coisas que geralmente sem o uso do abafador não seriam possíveis. Nesse caso, por exemplo, era uma socialização, mas para quem tem essa sensibilidade ia ser impossível estar ali, né? Exatamente. Esses abafadores, eles funcionam só para abafar ou tem como colocar alguma música que agrade também o autista para ele sentir mais agradável, né? Porque eu imagino que deve ser algo que incomode um pouco. Olha, os abafadores, a intenção, né, ali com o uso é para diminuir mesmo o volume dos sons externos, não é nem para anular, porque a partir do momento que a gente anula aquele som externo, a gente impede que ele interaja com o estímulo que está acontecendo. Não está entendendo nada, não está escutando nada. Exatamente. Então é uma preocupação, Ivan, muito importante. A ideia não é oferecer outra atividade paralela, mas diminuir o estímulo em um nível que seja tolerável, que permita a participação dessas pessoas nas atividades. O uso contínuo desse abafador, algum dia pode ser que o jovem, né, a criança, consiga viver sem o adaptador? Né? Sim, Ivan. Dentro ali das preocupações relacionadas ao uso dos abafadores, tem a questão da dependência, né? Então, muitos pais, principalmente, falam, e agora? Meu filho só vai conseguir participar das coisas se usar o abafador? Olha, isso não é uma sentença. A gente sabe que, se tratando de criança, o desenvolvimento ele traz muitas surpresas e isso vai depender da estimulação que essa criança recebe, as atividades terapêuticas que ela desenvolve, o apoio ali, tanto social quanto profissional, para esse desenvolvimento. Então, pode ser que não. Pode ser que não, mas, né, alguns casos pode ser que essa criança precise de um tempo maior para se adaptar aí aos estímulos sonoros e passe a não precisar mais do uso dos abafadores. Agora, Luzana, com relação a custos,
Qual o custo, por exemplo, desse externo, do interno? É uma coisa acessível? Há algum projeto para disponibilizar isso, alguma coisa de uma forma que seja mais acessível? Como é que está isso? Olha, Michele, é o seguinte, os abafadores, eles se mostram exatamente vantajosos pelo fato de serem, né, equipamentos de um baixo custo. Então, esse é um ponto muito favorável para o uso dos abafadores, que o baixo custo, né, traz aí a possibilidade de acesso de pessoas com realidades financeiras distintas, desde um nível financeiro, né, menos favorecido até níveis financeiros mais favorecidos. E aí, quando a gente fala de preço, esses preços eles podem variar a depender dos modelos. Nós temos uma variedade de modelos que o mercado oferece, e como a gente bem discutiu, né, nós temos os externos, aqueles mais visíveis, geralmente eles têm um preço menor, um custo menor. Já os intra-auriculares, aqueles que vão dentro do ouvido, que não são tão perceptíveis, eles já têm um custo mais elevado. Parte, mais ou menos, a partir de que valor, para a gente ter uma noção de preço? A partir de que valor, dali para frente, você vai ter... Isso vai depender de alguns fatores. Por exemplo, o modelo, o tamanho, a quantidade. Se você for comprar, por exemplo, em atacado, você consegue um valor bem, né? Por exemplo, uma associação que faça aí uma organização de uma compra coletiva. Eu não vou conseguir mas não tem nenhum valor para ter uma noção, falar R$500, R$1.000, R$2.000, não chega a isso tudo, não. Para a gente ter uma noção. Então, vamos lá. Né? Olha, na faixa aí, até R$100 a gente consegue. Não seria um custo... Não, ele é acessível. Até R$100. Mas, como eu falei, nós temos modelos que podem como ir até... bicicleta. Exatamente. Né? Mas a gente tem um ponto de partida. Falou, com esse valor você já consegue adquirir um. Interessante, então é acessível. É acessível. O importante é observar ali, né? O modelo, que ele esteja ali, um modelo que cubra esse pavilhão auricular, com espumas que sejam confortáveis, que não vá gerar ali nenhum desconforto de pressionar a orelha e gerar algum problema ali que a criança recuse a utilização. É muito importante também a higienização periódica desse abafador e observar muito também, né, a condição da espuma, que faz a proteção, que impede ali e diminui o volume dos ruídos externos. É necessário que o equipamento ele esteja íntegro, para garantir exatamente que ele consiga ali, né, barrar os níveis ali auditivos que são captados pela pessoa. Agora a gente está falando aí muito de barulhos em lugares públicos e tal, mas a gente sabe que os barulhos em casa também podem incomodar. Você tem alguma dica para dar para como que a gente pode reduzir os barulhos em casa? Olha, tenho sim. As pessoas com o transtorno do espectro autista, uma das coisas, né, aqui que elas prezam muito é a rotina. Então, a rotina doméstica, né, ela pode ser um aliado importante ali, até mesmo como uma ferramenta de inclusão para que a gente favoreça a participação desse indivíduo ali nas atividades domésticas. Atividades domésticas que podem ser desde os afazeres, mas também a gente está falando de lazer, de interação familiar. Recentemente eu vi um vídeo na internet interessante. Uma criança autista, 2, 3 anos de idade, e no momento era um aniversário dessa criança. E a mãe, sabiamente, sinalizou para os convidados no momento do parabéns, que se cantasse o parabéns não com palmas, e também que se cantasse num volume um pouco mais baixo. Eu vi esse vídeo. Você viu o vídeo, Ivan? Até chorei. Exatamente. Uma coisa simples, que não precisou de equipamento, mas sim da sensibilidade ali, né? Dos envolvidos para observar o bem-estar dessa criança. Então, sim, a gente pode favorecer atividades simples, a gente pode adaptar, né, os nossos hábitos e costumes também para favorecer essa participação. Então, nada que impeça que essas crianças, né, ou pessoas mesmo adultas tenham participação aí nas atividades domésticas e rotineiras do dia a dia sem problema algum. Você vê recentemente, acho que foi essa semana que foi divulgada, a Letícia Sabatella contando que recebeu o diagnóstico de autismo. Sim. E nem ela fazia ideia disso. Ela disse que tinha alguns comportamentos que ela sabia que às vezes, no caso dela, era preferir ficar mais reclusa, mais em casa, recusar os rolês. Mas ela achou que era só algo da personalidade dela,
que não seria um diagnóstico de um problema, de um distúrbio, de alguma coisa assim. Porque a mulher atua belíssima, canta super bem, né? Então, da área da música. Então, tem muita gente, eu acho que eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou ter que ir ao médico então, porque você sabe muito bem que para recusar convite eu sou o primeiro, para ficar na minha casa. Essa pessoa aqui. Eu realmente. Mas é interessante a gente tendo a cada dia mais essas informações, acesso ao conhecimento sobre a diversidade de modo geral, para a gente entender que às vezes você tem uma questão ali que você pensa, gente, é só o meu jeito de ser, mas às vezes você precisa de uma ajudinha ali para aquilo ali se resolver, não é algo que te incomoda e você pensa que é normal, mas às vezes não é, né? Vale a pena, né? Investigar. O autoconhecimento, ele é um aliado importante dentro dessa possibilidade e, né, se o seu autoconhecimento ele não for suficiente para você perceber que há algo ali diferente, que te gere algum prejuízo, incômodo, ou então, né, que você queira entender melhor, a gente recomenda aí a busca de um auxílio profissional para que essa investigação aconteça. E a especialidade que é feita Olha, a investigação, o diagnóstico, ele é clínico, né? Então, é realizado por médico, de preferência psiquiatra, mas neurologistas também dominam muito bem. Mas também existem alguns testes que podem ser feitos, como avaliação neuropsicológica, que aí, né, é um profissional especializado dentro da área da psicologia, para um neuropsicólogo que faz, e aí ele faz ali a avaliação de várias funções psíquicas, cerebrais, para saber exatamente o quanto que essas funções são afetadas e se isso, né, pode ser um indício aí importante para caracterizar o transtorno do espectro autista. É isso aí, olha. Gostou? Viu? Tá super acessível o abafador. Se você passa por isso em casa, já tem uma solução fácil. Uma dica valiosa, Valiosa. A gente bateu um papo então com a Luzana Lopes. Ela é professora de enfermagem, especialista em saúde mental e mestra em saúde coletiva. Luzana, obrigado, viu? Eu que agradeço, gente. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom, já quase, né? Já vou dar um bom fim de semana para você. Ai, que bom, obrigada. Para vocês também, para vocês de casa também, gente. E agora, pessoal, chegou o momento da gente saber o que rolou no futebol. A Mona tá aqui para contar. Roda a vinheta. É isso aí, Beatriz Mona. Conta pra gente então os gols de ontem, é isso mesmo? Teve muitos gols ontem. Muitos gols. Bom dia, Ivan. Bom dia, Michele, a todos que estão nos acompanhando. Mas eu trago notícias ruins para Michele, né? Nem assisti nada, não tô nem sabendo. Quer dizer que tem? Ixi. Tem. Após a parada para a data FIFA, Flamengo, Atlético Paranaense, Internacional e São Paulo entraram em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro. E os detalhes dos jogos a gente confere agora. Flamengo pro Furacão e fora da área, a tentativa na sobra, Kaká manda pra rede, 1-0 pro Furacão, saindo na frente, abrindo o marcador pra cima do Mengão, hein? Olha lá, teve desvio no meio do caminho, não deu pro goleirão Matheus e Kaká manda pra rede. Que golaço. Bonito aí, ó, o Atlético Paranaense saindo na frente, desbancando o Flamengo. E tinha mais. Segundo tempo.
1-1, tudo igual. Bustos. E tinha mais Inter. René pega de longe, faz esse golaço aí, ó. Que porrada. 2-1. Olha aí o passe do... O primeiro jogo da final que acontece no domingo, na casa do Flamengo, né? O Flamengo tem o mando de campo do primeiro jogo da final. E os dois finalistas perderam, então vão para a final com o Pelotas no Campeonato Brasileiro. Flamengo ontem completamente perdido em campo. O Sampaoli fez escolhas equivocadas, errou taticamente na escalação do time e demorou a corrigir esses erros, e esse é um roteiro repetido, né, na história do Flamengo. Na história do Flamengo não, mas é um roteiro repetido nessa temporada, porque na última paralisação para a data FIFA que aconteceu em junho, o Flamengo perdeu também. Perdeu de 4-0 para o Bragantino, uma goleada, e agora contra o Atlético Paranaense. Que fazem, Michele Buzão. Outra goleada, 3-0. Então, assim, o Flamengo realmente está numa fase bastante delicada. No aeroporto, o policiamento, né, foi todo reforçado por causa, né, dos torcedores que estão protestando, que querem protestar, que estão insatisfeitos. Então, assim, uma situação bastante delicada no Flamengo. O Gabigol ontem, que foi expulso da partida, né, isso também prejudicou bastante. Ele falou que a equipe está fechada com o Sampaoli, que é normal, é um novo modelo de trabalho, é uma nova forma, né, de trabalhar ali no clube, mas que está fechado, convocou a torcida para comparecer no domingo no Maracanã. Então, e é isso, a torcida tem que comparecer, a torcida está insatisfeita, mas nesse momento tem que empurrar, tem que incentivar o time, é nesse momento que o torcedor tem Até que porque, fazer a né, sua parte, uma né? vez Flamengo, sempre Flamengo, Sempre né? Flamengo. Eu vou te falar, viu? Mas não é fácil, não. Quando você leva um chocolate, assim, é chato. Mas... E foi um chocolate, porque, assim, o Atlético Paranaense, sorte ter sido 3-0, porque poderia ter sido muito ainda mais com jogador a menos. Fica mais fácil de levar Não, gol. estavam muito confortáveis em campo, criaram muitas oportunidades, além dos 3 gols que foram feitos. Então, assim, uma situação então difícil. a frase até deu sorte, podia ter sido pior. Poderia ter sido bem pior. E o São Paulo, né, perdendo ali, abriu o placar, acabou perdendo de virada para o Internacional. Essa final da Copa do Brasil promete, Michele. Vai pegar fogo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Eu continuo com saudade, sabe? Do Dorival, tal, do ano passado, que estava muito bom, assim, estava muito agradável. Mas tudo bem. A saída do Dorival, até hoje, muita gente não consegue entender. Não tem explicação. Engoli, também eu estou nesse grupo, nesse time. Mas vamos que vamos, né? E é isso, a gente aguarda mais detalhes. Às 13 horas, CTBC Esporte, primeira edição. E a gente fala sobre os resultados de ontem e também sobre os times goianos. É isso aí, então bom programa para você daqui a pouquinho. Obrigada, Ivan, e até segunda-feira. Até segunda, se Deus quiser. E nós, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã. É isso aí, Beijo. gente. Tchau, tchau. É como se houvesse sol todo dia, bem assim quando te vejo, alegria. Eu sou o cantor Luiz Augusto e você escuta minha música na RBC FM. RBC FM 90,1, a rádio de todos os goianos.